Eu vou te cumprimento com a paz do Senhor. Glória a Deus. Você que trouxe tua Bíblia, abra ela comigo em Mateus, capítulo de número 4, e verso 1. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Se diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Podem se sentar? Glória. Meus irmãos, este texto vai falar sobre a tentação de Jesus. Ele vai falar sobre o Espírito de Deus conduzir Jesus ao deserto para ser tentado. Mas que, para que possamos compreender o contexto, Mateus capítulo 1, verso de número 18, Jesus nascendo em Belém, o texto nos diz que os magos do Oriente vão ao encontro de Jesus para o adorá-lo. Glória a Deus. Jesus, ele nascendo em Belém no tempo do rei Herodes, o texto vai nos dizer que os magos do Oriente, quem eram os magos do Oriente? Os magos do Oriente eram um grupo de pessoas muito estudadas naquela época. Este mago do Oriente, vendo-se uma estrela caindo do céu, eles entenderam que aquilo era Jesus que estava nascendo. E o texto vai nos dizer que eles, prosseguindo em direção daquela estrela, o texto vai dizer que o rei Herodes se aproxima dos magos do Oriente e diz para eles: vai até esse Jesus, veja onde é que ele está e volta para me avisar. Glória a Deus. E os magos do Oriente, ele foi até Jesus, o texto vai nos dizer que eles chegando em Jesus, ele os adorou e deu-se a Jesus alta oferta em ouros, só que eles não voltou até o Herodes para avisá-lo. Mas por que ele não voltou até o rei Herodes para avisar? Porque o rei Herodes, ele não queria chegar até Jesus para adorar, mas sim para fazer o mal. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que os magos do Oriente, voltando para o Oriente, eles não voltam pelo mesmo caminho, mas sim tomam um caminho diferente. Glória a Deus. E o rei Herodes, vendo que os magos tinham enganado ele, o texto diz que o rei Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Glória a Deus. Só que um anjo do Senhor aparece a José. Quem era José? José era marido de Maria, mãe de Jesus. E o anjo aparecendo a José, ele diz: vá para o Egito até que o rei Herodes morra. Depois que ele morrer, vocês voltam. Glória a Deus. E o texto diz que naquela mesma noite, José, ele pega a criança e a sua esposa e vai para o Egito. Glória a Deus. Passado-se um tempo, o anjo novamente aparece a José em sonho e diz: pode voltar para Israel, porque Herodes já morreu. Glória a Deus. Só que glória a Deus. Só que José, ele, ao invés de voltar para Belém, o que ele fez? Ele foi para Nazaré, da Galileia. Por quê? Porque o filho de Herodes estava reinando no lugar dele. Glória a Deus. Então, o texto diz que José, juntamente com a criança e sua mulher, eles vão para Nazaré, para que se cumpra isso que está escrito na palavra. E ele era nazareno. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que Jesus, ele era um nazareno. Aí é onde eu volto novamente ao texto de Mateus capítulo 4, verso 1, que é onde Jesus já está aproximadamente dos seus 30 anos de idade, e ele vai ser batizado por João. Ele sai da Galileia e vai para o Rio Jordão, onde João estava batizando. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que Jesus sendo batizado, por que Jesus tinha que ser batizado? Porque ele já estava no seu início do seu ministério, então ele precisava ser batizado. Glória a Deus. Então o texto vai nos dizer que Jesus sendo batizado, abriu-se o céu, o Espírito de Deus em forma de pombo é descido sobre Jesus e Jesus é cheio. Glória a Deus. E a partir daquele momento o próprio Espírito de Deus é quem conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Então, com isso, eu tenho por tema nesta noite que a tentação é do diabo.
mas a decisão do ser humano. Glória a Deus. O que significa a tentação? A tentação significa ser induzido ao erro. Glória a Deus. É como se eu chegasse para vocês aqui e dizer: vá num banco e roube o banco para mim. Por quê? Porque nós vamos ficar ricos e a polícia não vai te pegar, vai dar tudo bem. Vai roubar, ou seja, eu estou atentando vocês. Isso é tentar, é conduzir vocês àquilo que é o erro. Glória a Deus. Mas que é a decisão? A decisão é o oposto. A decisão é você se manter firme naquilo que é a tua direção. Por exemplo, você pode ter 2 exemplos de decisões que é o quê? Você pode decidir se o bem, que é falar: não, eu não vou roubar este banco, eu não vou fazer isso que é errado, eu não vou voltar para os prazeres que há no mundo, eu não vou viver o pecado que há neste mundo, eu não vou voltar para onde Deus me tirou uma vez, eu não vou voltar para viver as obras do maligno, mas eu vou ficar firme com Cristo. Glória a Deus. Essa é uma decisão certa, mas a decisão errada é dizer: vai e rouba, vai e bebe, vai e prostitui, vai e fuma, vai e permanece nas redes sociais o dia todo, vendo prostituições, vendo coisas malignas, vendo o que o inimigo te oferece. Glória a Deus. E você pegar e ficar firme no erro. Glória a Deus. Essas são 2 decisões. Aleluia. Então o texto vai dizer que Jesus, já estando 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando e orando, quem apareceu? O diabo apareceu a ele. E a partir do momento que o diabo aparece, ele começa a tentar Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E o diabo, ele vendo que Jesus já estava 40 dias e 40 noites jejuando, eu olho para este texto e começo a imaginar: 40 dias e 40 noites é muito tempo. Ou seja, Jesus já estava com muita fome. E como o diabo, ele é um ser sujo, podre, pecaminoso, o que ele fez? Ele chegou a Jesus e disse: se tu está com fome, faça transformar essa pedra em pão. Glória a Deus. Jesus diz: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas o inimigo, ele não desiste de atentar Jesus, ele permanece tentando. O texto vai nos dizer que o inimigo, ele se transporta com Jesus para o pináculo do templo, ou seja, para um lugar muito alto, semelhante ao céu, da altura que tão alto que é, e diz para Jesus: não está escrito que dará ordem a teus anjos a teu respeito, e ele protegerá a vós para que não tropece com o teu pé em pedra? Então pule daí, que o anjo vai te segurar. Glória a Deus. Só que Jesus diz: também está escrito: não atentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas o inimigo, por ser podre e sujo, ele não desiste de atentar Jesus, ele permanece tentando Jesus. E o texto diz que novamente ele transporta com Jesus a um monte muito alto, e ali ele mostra para Jesus os reinos do mundo e as suas glórias. Glória a Deus. E ele diz para Jesus: está vendo tudo isso? Sim, então tudo isso eu te darei se somente me prostrares e me adorares. Glória a Deus. E Jesus diz: arreda-te daqui, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Quantos crentes que permanecem no erro, permanece na bagunça, permanece nas suas decisões malignas. O inimigo, muitas das vezes, ele se aproxima de você e começa a te atentar, começa a te dar desejo do pecado, ele começa a fazer você voltar ao seu pensamento mundano, ele começa a te prender em coisas pequenas, coisas fanáticas, coisas podres que há neste mundo. Aleluia. Só que Deus, ele é fiel, e Deus, ele ama você. Aleluia. E ele me trouxe aqui nesta noite para dizer que você que me ouve nesta noite, que ainda que você possa ter cometido desejos malignos, ainda que você possa estar vivendo o pecado do inimigo, a tentação do diabo, mas Deus, ele te ama e ele quer salvar você. Glória a Deus, aleluia. E com isso, meus irmãos, eu tenho mais 2 pessoas dentro da Bíblia que tomaram decisões. Glória a Deus. Uma tomou decisão boa e outra ruim. Glória a Deus. Primeira Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. Aleluia. E a mulher, vendo-se que o fruto era bom para se comer, a tomou e comeu. Glória a Deus. O que é isso? É Deus oferecer para o ser humano um jardim de paz, um jardim sem pecado. É Deus oferecer para o ser humano um jardim maravilhoso para o ser humano viver. É Deus chegar em Gênesis capítulo de número 2, verso 18, dizendo assim: depois Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou na tua narina o fôlego da vida. Glória a Deus. E é Deus fazer tudo isso, dar o privilégio para o ser humano que é ter vida, dar o privilégio para o ser humano que é ter saúde, dar o privilégio para o ser humano que é ter a sua família, dar o privilégio
privilégio para o ser humano que é ter a sua vida com Deus. Aleluia. Mas em Gênesis 13, o verso de número 6, o diabo ele chega na mulher e começa a tentá-la novamente. Glória a Deus. Ele diz: não, pode comer do fruto à vontade. Se você comer do fruto, você vai ficar que nem a Deus, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você: o diabo ele pegou-se a mulher na marra e fez comer? Não. O diabo simplesmente atentou-se a mulher. Ele atentou e a mulher viu que o fruto era bom para se comer e tomou a tua decisão. Glória a Deus. Ela tomou a tua decisão de comer do fruto. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O pecado é do diabo, mas a decisão é do ser humano. Aleluia. Jó, capítulo de número 2, o verso de número 8 e 9 e 10. Aleluia. A mulher de Jó chega para Jó e diz: amaldiçoa este Deus e morre. Contextualizando aqui para você entender, é a mesma coisa de ela chegar para ele e dizer: ei, está vendo esse Deus? Então, este mesmo Deus é quem fez você perder a tua família. Este mesmo Deus é quem permitiu o diabo te atentar para poder te tirar, te ferir, tirar os teus bens, tirar a tua saúde, tirar o teu gado, tirar tudo. Amaldiçoa este Deus e morre. Aleluia. Só que no versículo de número 9, Jó diz: tu é louca, glória a Deus. Tu age como uma louca. Aleluia. Ou seja, o que Jó estava querendo dizer? Quando você estava bem com Deus, estava tudo bom. Mas agora que Deus permite o inimigo te atentar, você que é fraca, pecadora, não consegue ser forte com Deus, não consegue se manter firme com Deus e fica mandando amaldiçoar e Deus morrer. E o texto diz que não proferiu palavras de pecado da boca de Jó. Ou seja, a mulher lá no jardim do Éden, ela tomou uma decisão de o quê? De comer o fruto. Ou seja, o inimigo não precisou tocá-la, o inimigo não precisou tirar a tua família, o inimigo não precisou feri-la, o inimigo não precisou tirar filhos, o inimigo não precisou nada disso. O inimigo só apenas atentou em palavras e a mulher caiu. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E eu, observando este texto, eu quero deixar uma pergunta para a tua alma nesta noite: como será que você está diante de Deus? Será que você está que nem Jó, que passando por prova, sendo atentado pelo diabo, mas se permanece firme, obedecendo a Deus, permanece crendo, permanece glorificando a Deus mesmo que está todo difícil? Ou você está que nem a mulher, que Deus deu tudo para ela, deu jardim, deu paz, deu frutos, deu tudo, e ela permaneceu no pecado, e isso, ela perdeu a tua vida com Deus, ela perdeu a tua vida espiritual com Deus. Como você se encontra nesta noite? Será que você se encontra firme com Deus, obediente, orando, buscando? Será que você se encontra jejuando, se dedicando, acreditando? Ou será que você está cedendo à tentação do diabo? Deus me trouxe aqui nessa noite porque tem pessoas que estão cedendo à tentação do diabo. Tem pessoas que o inimigo está oferecendo poucas coisas deste mundo e você está olhando para trás e desejando voltar para trás. Glória a Deus. Você está olhando para o pecado e está desejando o pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Se pergunte para si mesmo como você se encontra nesta noite. Porque Deus me trouxe até aqui porque Ele quer renovar a tua vida. Porque Deus me trouxe até aqui porque Ele tem esta palavra para o teu coração, para a tua reflexão da tua vida. Porque Ele quer te dar uma nova oportunidade de tomar a tua decisão. Jesus tomou a decisão. Qual é a decisão? Permanecer obediente a Deus. Porque ele foi atentado no deserto, mas ele permaneceu obediente a Deus. Jó, ele teve a sua decisão. Qual a decisão? De obedecer a Deus. Ele perdeu tudo, família, perdeu tudo, mas ele permaneceu obediente a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo de número 25. Aleluia. Jesus conta uma parábola de 10 virgens. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. 5 dessas virgens eram prudentes. O que significa prudente? Significa aquele que se prepara. Louvado seja o nome de Jesus. Mas 5 eram imprudentes, ou seja, louca, o texto vai dizer. Louvado seja o nome de Jesus. E 5 sendo prudentes, o que elas fizeram? O noivo estava vindo ao teu encontro porque ele ia levar essas virgens para uma festa, para uma boda. Glória a Deus. Só que 5 delas eram loucas e viviam de qualquer maneira. Vivia tranquila, como se nada tivesse, como se o noivo realmente não estivesse vindo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o texto vai, Jesus contando, ele vai dizer que essas 5 prudentes se preparou, ou seja, elas encheram a tua lamparina com azeite, e não só apenas encheu a tua lamparina com azeite, como também elas pegou e
trouxeram vasilhas reserva de azeite para que a sua lamparina não se apagasse, glória a Deus. Só que 5 delas eram loucas, e o noivo se tardando, essas loucas adormeceram juntamente com ela, com as prudentes, e o texto vai nos dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor. Glória a Aí Deus, vem seu aleluia. esposo, saia ao encontro. Glória a Deus. E o texto vai nos dizer que as loucas imprudentes pediram azeite para as prudentes. Só que a prudente disse: não, se tu queres, vai e compra. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Mas as prudentes, elas foram ao encontro do noivo. E o texto vai nos dizer que, chegando-se na festa, o noivo fechou-se a porta, e as loucas e prudentes que não tinham se preparado, chegou-se depois. E depois, quando elas chegou-se, já era tarde demais. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Em Mateus capítulo 25 e o verso de número 13, Jesus termina a parábola contando: orai e vigiai, porque não sabemos o dia nem a hora que Cristo há de vir. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Deus me trouxe aqui nesta noite, porque Ele está te dando mais uma oportunidade de se arrepender das suas fraquezas e tomar a tua decisão, de ser como as prudentes que se prepara a Deus e se permanece orando, jejuando, crendo, buscando, permanecendo na presença de Deus, porque Deus está vindo buscar a tua igreja. Aleluia, Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Se coloque de pé. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Deus, Ele nos deu essa oportunidade, porque Ele nos deu essa oportunidade porque Ele está querendo renovar a tua vida nesta noite. Ele quer te dar mais uma oportunidade. Talvez você tenha sido que nem a mulher, glória a Deus, a mulher de Adão, que cedeu a tentação no jardim. Aleluia. Mas eu quero perguntar para você: cadê você que tenha compreendido que você se encontra numa vida que nem desobediente? Você que se encontra numa vida totalmente frustrada. Você que se encontra numa vida de pecados, de decisões mal tomadas. Você que já não tem mais a graça de Deus na tua vida. Você que o inimigo tem te colocado desejos na tua vida e você tem cedido tentações. Você tem desobedecido a Deus. Você que se encontra longe dos caminhos de Deus, eu quero orar por você nesta noite, porque Deus, Ele quer te limpar. Aleluia. Mateus capítulo de número 25, verso de número 8: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Se você quer ver a Deus, o tempo de se decidir ficar firme com Deus e buscar limpeza esta noite. Glória a Deus, aleluia. Você que se encontra num momento difícil da tua vida prostrada, sai do seu lugar. Eu quero orar por você, porque a glória de Deus já está neste lugar, e Ele quer te renovar, Ele quer te abençoar, Ele está te dando mais uma oportunidade. Arrependa-se enquanto é tempo, porque Cristo está voltando para buscar a tua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus querido. Aleluia. Deus, Ele ama você. Glória a Deus, Ele ama Deus. você. Aleluia, Espírito Santo. Mateus, Deus faz uma promessa para os seus Glória a discípulos, Deus, dizendo: eu vou preparar lugar e voltarei para conquistar, para que aonde eu estiver esteja Jesus também. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse capítulo de número 22, o verso número 4. E o texto vai dizer: não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, porque já todas as coisas são passadas. Glória a Deus. Aleluia. Isso é o que Deus tem para todos nós que o aguarda. Isso é o que Deus tem para todos nós que o espera. Isso é o que Deus tem para todos nós que se dedica. Isso é o que Deus tem para todos nós que se prepara, que não seja que nem as loucas, que não seja que nem a mulher do deserto desobediente, mas isso é o que Deus tem, porque Ele tem a graça de te encher. Isso é o que Deus tem para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, e te adoramos, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus, dê liberdade para Deus nesta noite. Dê liberdade para Deus nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Levante um abraço, aqueles olhos ali. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Se tem mais alguém que se encontra na condições da mulher loucas e imprudentes, que já não está tendo mais força de se preparar. Se tem mais alguém que já está perdido nos prazeres deste mundo, iludido com o pecado, iludido com a tentação do diabo, se você se encontra nesse desejo carnal, se você se encontra longe do caminho de Deus, sem graça, se você se encontra sem o poder do Espírito de Deus, saia do teu lugar, eu quero orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso e santo. Glória a Deus, glória a Deus. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus Cristo, aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és poderoso e santo. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Só não sente a presença de Deus quem não está verdade para Ele. Só não sente a presença de Deus quem já não tem mais o desejo, quem já não se deleita mais na presença de Deus. Só não sente a presença de Deus quem não dá lugar para Ele. Só não sente a presença de Deus quem não tem mais o desejo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Espírito Santo, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és Deus me maravilhoso. trouxe aqui para falar algo para alguém nesta noite. Glória a Não Jesus. fique se iludindo com os prazeres deste mundo. Não se perca nas ilusões do pecado. Não se perca na tentação do diabo. A tentação até é do diabo, mas a decisão é tua. A decisão é tua. A decisão é tua. Maravilhoso, ó Pai. Não Glória a perca o Jesus. céu de glória que Deus tem para todos nós. Não Aleluia. perca o céu de glória que Deus tem para nós. Não perca a presença de Deus. Não se iluda com o mundo. Não deixe a tentação do diabo te iludir. Não deixe os prazeres te iludir. Não permita, não. O que Deus tem para todos nós é muito mais melhor. O que Deus tem para todos nós é muito mais maior. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Tu és aleluia. maravilhoso, Senhor, aleluia. Deus maravilhoso e fiel, aleluia. Tu és grande, tu és maravilhoso, ó Pai, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, tu és fiel, ó Louvado Pai. seja o nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia.